Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de resolução aqui no canal. Eu estou iniciando, na verdade, a nova saga de resolução do SSA2 2026, o processo de ingresso para a Universidade de Pernambuco, Universidade Pública de Pernambuco. Então, se esse vídeo for favorável para o seu aprendizado e te ajudar a agregar de alguma forma em nível de conhecimento, deixe um gostei aqui embaixo, tá? Se quiser dar algum feedback, seja ele positivo, seja ele negativo sobre o vídeo, fiquem à vontade para deixar, portanto, um comentário aqui embaixo, tudo bem? Vamos então começar a resolução dessa questão. Muito bacana, muito tranquila, e ela diz o seguinte: o Brasil enfrentou nos últimos anos uma das mais graves crises em saúde pública desde a criação do Programa de Imunizações, o PNI, há mais de meio século. O Anuário Vacina BR 2025, elaborado pelo Instituto Questão de Ciência, o IQC, revela uma queda contínua e generalizada das coberturas vacinais infantis a partir de 2015. Então, a gente teve uma queda generalizada na cobertura vacinais infantis a partir de 2015. Intensificada em alguns casos após 2020, possivelmente devido à pandemia de Covid-19. Apesar da recuperação iniciada em 2022 e acelerada em 2023, então a gente teve uma recuperação em 2023, o relatório mostra que nenhuma das vacinas infantis do calendário nacional atingiu as metas de cobertura estabelecidas pelo PNI em todos os estados de 2023. Certo. Aí, a gente tem aqui as alternativas. E ele me diz, basicamente, conforme o enunciado do texto, as principais doenças, portanto, que tinham sido erradicadas no Brasil e acabaram aí, por sua vez, retornando à tona, né? Vamos lá, e que coibiu justamente para o reaparecimento dessas doenças. Gente, sem sombra de dúvidas, seria aí o gabarito letra C. Vamos entender o porquê, tá? A coqueluche é um sinônimo de tosse comprida, tá? Precisaria ter um pouquinho da maldade no coração de lembrar dessas doenças, no sentido de como elas surgiram, né? ou então o principal vetor, ou então os sintomas, para poder ter aí uma coincidência com a alternativa correta, tá? Então, ela é uma tosse infecciosa, tá? Principalmente bacteriana, e ela é causada por uma bactéria pela qual não lembro o nome, me perdoem. Mas as principais características da coqueluche principalmente a questão das características da transmissão, tá? Então, vou até anotar aqui, vamos fazer uma revisãozinha. Coqueluche, certo? Então, ó, vamos lá. A coqueluche, as principais características dela é o quesito de transmissão. Por que o quesito de transmissão da coqueluche? Porque ela é principalmente transmitida pelo ar. Exato. Como é uma tosse, vamos lembrar que é uma tosse comprida, é muito fácil fazer a disseminação pelo ar. Através de quê? Ué, a gente tosse, né? Espirro, através da própria fala. Então, todos esses são vetores de transmissão. Quem afeta principalmente? Gente, afeta principalmente bebês e crianças, tá? Por quê bebês e crianças? A gente tem que lembrar que o processo de imunização de bebês e crianças é muito importante. Porque esses seres vivos, esses cidadãos de bem, eles estão com um sistema imunológico ainda muito, muito, muito mal desenvolvido. Então, a partir do momento que você tem um protocolo de vacinação, né, você acaba, por sua vez, fazendo com que eles criem anticorpos suficientes para poder realizar a imunização outra vez que tiver um processo de contaminação. Então, quando somos adultos, quando temos uma idade mais avançada, a gente tem um processo ainda muito mais restrito para contaminação. Mas a gente tem uma precariedade ainda na imunização
de crianças e bebês. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque acaba se tornando, então, a terceira característica, é que é muito contagiosa. É muito fácil você pegar, se você não tiver o aparato de vacinação correto. Principais sintomas aqui da coqueluche praticamente, vou colocar aqui, sintomas. Começa, tá, como se fosse um resfriado comum, tá? Como se fosse um resfriado, então, comum, e depois ele começa se agravando, tá? Ele vai evoluindo para uma tosse mais seca. Poxa, é parecido com pneumonia? É, mais ou menos, né? Uma tosse seca, forte e extremamente repetitiva, tá? E outra coisa, em bebês, principalmente, a gente vai ter, tá? Obviamente, uma consequência muito maior, porque pode acabar evoluindo para, por exemplo, uma parada respiratória, um vômito, que por sua vez pode ocasionar risco de morte, tá? Importante lembrar. Prevenção principal, vacina. Sempre a vacina. Então, o que acontece? Quando você não tem a vacinação, e a vacina DTP, eu acho, se eu não estiver enganado, tá? Que é a pentavalente, que ela protege contra principalmente a difteria, o tétano e o coqueluche, né? E essa proteção com a vacina vai justamente prevenir esse aparecimento de novos surtos. E é justamente aqui o que aconteceu. Ela tinha sido erradicada, só que infelizmente, por sua vez, acabou vindo à tona. E ela atinge principalmente, a gente tem que lembrar que atinge principalmente bebês e crianças e corresponde, portanto, ao calendário, né, de vacinação infantil. Já a hepatite B, vamos lembrar aqui, rapidinho, a hepatite B, ela é uma doença, hepatite B, uma doença viral, tá? Aqui é ocasionada por uma bactéria, já que a gente tem ocasionada pelo vírus, né? Uma hepatite é uma doença viral. Então, aqui é principalmente por vírus. Então, como é uma doença viral, ela é causada por um vírus, tá? O vírus é o HBV. Então, é causada principalmente pelo vírus HBV e atinge muito o fígado, né? A nomenclatura já dá para sugerir. Então, como ela acontece? Como ela é transmitida? Ela, a partir do momento que ela entra principalmente em contato com o sangue contaminado, tá? Quando a gente tem uma contaminação através do sangue, a gente já consegue aí adquirir hepatite B. Então, a transmissão acontece, então, por contato sanguíneo, tá? Entre sangue, então, vou colocar aqui contato sanguíneo, relação sexual sem proteção, ou então, né, que não chega a ser o caso de forma infantil, mas, por exemplo, a situação agora seria o caso de uma mãe que seria infectada para o bebê na hora do parto. Então, aí já seria um caso de uma doença que faz parte do calendário infantil, ou então compartilhamento de seringas, objetos cortantes que a gente vai ter, portanto, essa contaminação com sangue, tá? Então, a gente vai ter a relação sexual, mas não entra o caso, tá? Lembrando, a gente entra mais no caso com o aparato infantil, quando a gente tem na hora do parto, tá? O contato da mãe e o bebê. Na hora do parto, a gente tem essa contaminação, ou então compartilhamento de seringas, né? E outra coisa importante é a respeito dos sintomas. Quais são os sintomas da hepatite B? Os sintomas principais, como eu disse, atinge principalmente o fígado, a gente vai ter, tá? Uma evolução, se não cuidar, para, por exemplo, uma cirrose ou então câncer de fígado, tá? Mas os principais sintomas, quando realmente aparecem, é o cansaço, tá? O cansaço, um esmurecimento, né? Um cansaço. A gente pode ter uma dor abdominal, porque vai impactar na questão do fígado, né? E a gente pode ter também a ictericia, né? Que são características de pele e olhos amarelados. Então, eu vou colocar aqui
amarelão, mas não confundam, por favor, com a doença do nematomito, né? Que ele transmite também, que é o famoso amarelão. Só coloquei porque estava sem espaço ali. Então, seriam essa alternativa C. Por que não poderiam ser as outras alternativas? Vamos lá. A letra A, ela afirma que a influenza A e a meningite viral. A influenza A, ela não é eliminada por vacinação, principalmente por vacinação infantil de rotina. Essas doenças são eliminadas por vacinação infantil de rotina, mas a influenza A não, tá? A meningite viral, ela não é nem prevenível por vacina, tá? Não existe isso, tá? Quem tem realmente a vacina, você pode confundir, mas eu já ouvi falar. Quem tem vacina para meningite é a meningite bacteriana. A viral, a gente não tem vacina para ela. Letra B, poliomielite e rubéola. Aqui você poderia dar uma leve confundida e achar que poderia ser, porque ela está realmente parcialmente correta. A poliomielite representa um risco real para as crianças, mas a rubéola, gente, ela já está em uma situação muito controlada hoje em dia, né? Então, o foco maior atual não é isso, tá? Porque ela já está em um controle muito ok e agradável. É o retorno dessas aqui, ó, que estão infernizando. Deus me perdoe aí, a vida das crianças, né? E a D, cólera e sarampo, a gente vamos lembrar, por favor, que a cólera não é uma doença controlada por vacina também no Brasil, tá? E sarampo até que é um pouquinho relevante, mas não é uma doença, sabe? Não traz uma doença incompatível, sabe? Então, no caso alternativo, a própria alternativa traz uma doença que é incompatível para o comando da questão. A letra E, ele fala sobre a febre tifoide e a herpes zoster. Para ser sincera, eu não estava nem lembrada dessa herpes zoster. A febre tifoide eu já ouvi falar, mas também não faz parte do calendário de vacinação infantil, tá? E essa aqui eu pesquisei, tá? E ela tem origem viral. Então, você já poderia descartar a alternativa E, só lembrando que a febre tifoide não é realmente de um aparato de vacinação. Tudo bem? Então, a gente aí ficaria com a letra C. Questão tranquila. Eu acho que essa aqui estava bem tranquila. E fiquem à vontade para corrigir as demais questões que eu irei postar aqui no canal. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, foi um vídeo breve, tá? Tentei fazer uma revisãozinha, porque eu sei que tinha muita gente que não lembrava dessas doenças, né? Tanto quanto a de origem bacteriana, tanto quanto de origem viral. Então, a gente conseguiu fazer uma revisãozinha básica aqui. Mas é importante que, se você não teve um estudo a fundo, com aprofundamento suficiente nesse assunto, seria interessante que você retornasse um pouquinho nessas doenças para poder você conseguir acompanhar aí o caminhar da carruagem, né, na resolução da questão. E é isso aí, até o próximo vídeo.